Meus amados, por favor, abram as vossas Bíblias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Por favor, localize o texto bíblico. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Meus irmãos, quantos encontraram 1 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 1? Quantos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Eu vou citar novamente, porque eu não sei se todos encontraram. A primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda é entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos de sinceridade e de verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por essa noite estarmos em tua presença. Eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, pelo prazer, mas também pela responsabilidade de fazer a exposição da tua palavra. Ó Pai de amor e de bondade, que o Senhor coloque nos meus lábios a tua palavra, ministra no meu coração as verdades que o Senhor precisa transmitir para aqueles que vão nos ouvir nesta noite, ou nesta oportunidade. Pai querido, abençoe a exposição da tua palavra, abençoe
os ouvintes, todos aqueles que vão recebê-la, que eles possam ser verdadeiramente edificados pela palavra do Senhor. Pai de amor, eu peço a Ti essas bênçãos, sempre subordinado ao poder do nome de Jesus. Amém. Tome, por favor, o seu assento e, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que está inserido na carta pastoral que o apóstolo São Paulo, ele dirige à igreja, aos crentes que estavam em Corinto. O objetivo dessa carta pastoral era dar respostas a alguns problemas que foram notificados, que foram trazidos pela família de uma irmã chamada Chloe, e também o objetivo desta carta era esclarecer dúvidas dos irmãos, dúvidas estas de variados assuntos que surgiram na comunidade de Corinto. Eu preciso dizer uma coisa para os irmãos: em cada tempo, em cada lugar, em cada circunstância, surgem novos problemas, surgem novos desafios. Os problemas nunca são os mesmos. Os obreiros que estão aqui, a minha retaguarda, sabem que conduzir um rebanho é sempre um ambiente de muita surpresa. A gente pensa que já viu de tudo, mas a gente percebe que existem surpresas, que quando a gente lê a Bíblia e quando a gente trabalha na obra do Senhor, a gente acaba identificando e se surpreendendo com os temas que são trazidos para o serviço pastoral. Logo, eu concluo que assim como o apóstolo Paulo, ele percebeu claramente, do capítulo 1 até o capítulo 4 da sua carta, que ele veio dar resposta ao problema do partidarismo na igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro ou Cefas, e outros diziam que seguiam ou que obedeciam apenas a Cristo. Paulo dedica 4 capítulos nessa primeira parte da carta para dar resposta a este problema. Eu quero dizer a todos nós que estamos aqui, e eu quero dividir essa responsabilidade com vocês. Nós estamos servindo ao Senhor, e todos nós exercemos uma posição de liderança. Alguns exercem uma posição de liderança dentro da igreja, no ministério, nas atividades de conservação e manutenção do templo, outros em atividades administrativas. Alguns exercem liderança com crianças, outros com adolescentes, outros com jovens, outros na área de educação, na escola bíblica dominical e nas diversas atividades. Talvez você esteja pensando: pastor, mas eu estou muito bem acomodada aqui, eu estou sentada no templo, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Mas eu preciso dizer para você e compartilhar com você a cultura da liderança espiritual. Certamente você é uma coluna de intercessão, certamente você é um instrumento de Deus para orar pela sua casa. Eu creio que no meio dessa multidão que me ouve, existem verdadeiras colunas, verdadeiros alicerces espirituais. Você não tem um título, mas tem a graça de Deus de ser uma intercessora para a sua casa. Eu preciso dizer isso, que talvez você não saiba a importância da liderança espiritual que você exerce diante dos seus. Se você não sabe, eu preciso dizer isto: pastor, mas eu sou filho. De repente, entre os filhos, você precisa assumir essa postura de liderança, de líder, de estar à frente, de chamar para si
a responsabilidade. Às vezes você é líder no seu casamento, às vezes você é líder dentro da sua casa. Talvez você olha para a pessoa que se deita e dorme contigo na cama e você vê uma pessoa que não teme a Deus, que é envolvida com os vícios, mas o Senhor sabe que através da sua vida, a sua casa, o seu casamento permanece de pé. Sabe o que é isso, irmãos? É o exercício de liderança espiritual. Mas eu preciso te dizer uma coisa: você não precisa de um cargo eclesiástico para assumir essa responsabilidade e entender de uma vez por todas que você é resposta para problemas dentro da sua casa, você é resposta para problemas dentro da sua família. Talvez você ainda nunca entendeu porque Deus lhe deu capacidade, porque Deus lhe deu um empreendimento, porque Deus lhe deu uma capacidade de empreender, de liderar, de estar no seu trabalho. Sabe o que é isso? É Deus colocando você como resposta para soluções de problemas. Eu vejo nessa carta um exercício de liderança espiritual tremenda. Eu vejo isso. E aí, irmãos, uma coisa é fato: todo líder precisa administrar problemas, todo líder precisa tomar decisões. Então eu digo para vocês, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele usa 4 capítulos para resolver o problema do partidarismo, mas a partir do capítulo 5 até o capítulo de número 10, há uma mudança de tema. Agora Paulo não tratará mais do partidarismo da igreja. Paulo não vai selecionar os crentes como natural, como espiritual e também como carnal, como nós fizemos na ministração anterior. Daqui para frente, o objetivo de Paulo é dar respostas diretas, específicas a problemas que existiam dentro do contexto da igreja de Corinto. Se isso não fosse verdade, eu precisava dizer para vocês que a segunda carta, ou a melhor, a segunda parte dessa carta, ela vai tratar de temas bem interessantes. O propósito de Paulo não é agora trabalhar a situação do partidarismo. Agora Paulo vai tratar com o problema de ordem ética, do aspecto comportamental da igreja. É uma proposta educativa, é uma proposta de treinamento, é uma proposta de instrução, é uma proposta de ensino, é uma proposta de desenvolvimento espiritual. Ora, o verdadeiro líder não identifica só que uma pessoa é imatura, que uma pessoa é carnal, mas o verdadeiro líder produz influência, produz crescimento, dá resposta, dá conselhos, dá orientações. Portanto, do capítulo 5 até o capítulo de número 10, nós vamos perceber Paulo educando a igreja, Paulo orientando a igreja. Olhe, por favor, você vai perceber temas interessantes nessa segunda parte da carta. Paulo vai trazer temas como como tratar da imoralidade dentro da igreja. Pastor, mas que absurdo! Tem imoralidade dentro da igreja? Tem. Alguém olha para mim e fala assim: pastor, mas como o senhor é corajoso. Eu prefiro fazer a exposição bíblica, capítulo do problema da imoralidade desta igreja. Em segundo lugar, Paulo vai tratar do problema do litígio entre irmãos. Paulo vai dar resposta, por exemplo, de se eu devo ou não processar o meu irmão. Olhe para mim, por favor. Olhem para mim, por favor. Paulo dá uma resposta se eu devo ou não entrar na justiça contra o meu irmão. Paulo dá a resposta se eu devo casar ou se eu devo permanecer solteiro, no capítulo de número 7. Paulo
diz também com a questão do divórcio: uma vez divorciado, eu devo me casar de novo. Quais são os critérios? Quais são as informações? Quais são os conhecimentos que eu vou trazer para aquele que porventura sofreu o drama do divórcio e deseja casar-se novamente? Paulo vai trazer luz e resposta para as irmãs que decidiram permanecer solteiras ou virgens, e também as irmãs que agora passaram pela viuvez. São temas bem complexos, são temas interessantes. Paulo ainda vai dizer o que é um cristão forte ou um cristão fraco. Paulo vai enaltecer a postura espiritual, ética e comportamental daquela igreja. Se isso não fosse suficiente, Paulo ainda ia trazer quais eram os direitos do pastor. Esta eu vou faltar no dia. Como que a igreja que deveria cuidar do pastor, quais eram as informações. Tudo isso está do capítulo 5 até o capítulo 10. Quem tiver curiosidade como a igreja deve cuidar do pastor, eu sugiro que você leia o capítulo de número 9. Nesse dia eu vou passar para o pastor Claudinei, porque a chapa vai esquentar. Ainda Paulo vai tratar do problema da liberdade cristã. O que eu quero eu posso, o que eu posso eu devo. Quais são os critérios para eu tomar uma decisão para o meu comportamento no contexto da igreja e também fora da igreja? Então observem, são 5 capítulos recheados de temas polêmicos. Quem gosta da coisa apertada para o pastor, eu sugiro que vocês não faltem nas próximas terça-feira, porque são esses os assuntos que nós vamos tratar. Eu estou vendo a irmã Linda rindo ali, mas é verdade, a chapa esquenta, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós vamos sair daqui arrepiado, mas transformado pelo poder da palavra. Quantos estão assim ansiosos para ouvir o que a Bíblia diz sobre esses assuntos? Eu sei que tem gente que não levantou a mão, mas tudo bem. A conclusão dessa segunda parte da carta, ela está no capítulo de número 10. Eu vou convidar você para acompanhar comigo, capítulo de número 10, o versículo de número 31 e o versículo de número 32. Paulo vai trazer um resumo desse comportamento ético, como deveria ser a postura da igreja de Corinto. Lembre-se, é um treinamento, lembre-se, é uma ação educadora, lembre-se, é Paulo investindo tempo, sendo resposta de Deus para aquela comunidade. Observe, por favor, a conclusão que Paulo dá para essa segunda parte da carta, quando ele trata dos assuntos de ordem comportamental e ética. Acompanhe comigo, por favor, capítulo de número 10, versículo de número 31 e 32. Olha o que a Bíblia diz. Paulo diz assim: portanto, ou seja, eu estou concluindo. Eu quero que vocês entendam que eu estou encerrando esta sessão. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. O que Paulo está fazendo aí, Miriam? Ele está resumindo toda essa segunda parte da carta, que trata especificamente do comportamento da igreja. Paulo conclui assim, dizendo: se você quer comer, quer beber, ou quer fazer qualquer outra coisa, entenda, o objetivo do seu comportamento é a glória de Deus. Oh, meu irmão, como isso é gostoso da gente ouvir. Se você está comendo, é para a glória de Deus. Se você está bebendo, é para a glória de Deus. Se você está servindo na igreja, é para a glória de Deus. Se você está tocando, é para a glória de Deus. Se você está trabalhando, é para a glória de Deus. Se você está cuidando da transmissão, é para a glória de Deus. Independente do que você faz, você tem que fazer para a glória de Deus. Que coisa mais maravilhosa. Isso aqui resolveria a metade dos problemas da igreja de Corinto.
Então, nós precisamos absolver de uma vez por todas, pastor, irmão Marcos, que o nosso comportamento de forma integral, ele diz, e qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus, para a glória de Deus. Se eu sou feliz é para a glória de Deus, se eu sou sério é para a glória de Deus, se eu sou comprometido é para a glória de Deus, se eu sou fiel dizimista é para a glória de Deus, se eu dou bom testemunho é para a glória de Deus, se eu mantenho o meu casamento equilibrado é para a glória de Deus. Aí ele diz assim, portai-vos. É na mesma coisa que Paulo estava dizendo assim, se comporte, viu? De maneira que vocês não deem escândalo, nem para os judeus. Isso aqui é forte, gente. Vocês não têm noção tanto que esse versículo é poderoso. Portai-vos. Versículo de número 32. De modo que não deis escândalos, ou escândalo, nem aos judeus, que eram os conservadores, que conheciam a lei, nem para os gregos, que eram os gentios. No caso, como Corinto ficava na Grécia, ele estava dizendo, vocês não podem produzir escândalo, nem para aqueles que conheceram a lei, nem para esses que estão conhecendo agora, e nem para a igreja de Deus. Ele estava dizendo assim, nem para o primeiro grupo, nem para o segundo grupo, e nem para aquele grupo que vai se formar a partir desses dois. Então o objetivo aqui era concluir o tema do comportamento ético para aquela igreja, evitando uma coisa chamada escândalo. Era isso que era para evitar, Raquel. Era isso que eles tinham que estar focados. Era assim que eles deviam se comportar. Então eu vou fazer tudo, parece simples, né? Mas não é. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus. E vou me comportar de forma que eu não dê escândalo. Oh, que coisa maravilhosa! Eu queria tanto que o apóstolo Paulo mandasse essa informação hoje, no WhatsApp, nas redes sociais de alguns irmãos. Oh, glória! Eu queria tanto. Eu queria tanto. Mas ele escreveu para os coríntios. Vamos receber? Vamos receber? Vamos receber essa palavra? Vamos receber? Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. E nunca dar escândalo. Fazer tudo para a glória de Deus. E nunca dar escândalo. Terminou o sermão. São vários assuntos que Paulo trata simplesmente com esse propósito. Mas nós lemos o capítulo de número 5, que infelizmente está acontecendo um escândalo naquela igreja. Observem, capítulo de número 5, volte o seu olhar para o texto que nós lemos. O versículo de número 1 diz, a primeira palavra que tem aqui é geralmente. Essa expressão geralmente, ela tem uma ideia de que o que estava acontecendo aqui tomou notoriedade, bombou na internet, todo mundo ficou sabendo, todo mundo comentou. A expressão geralmente aqui dá a ideia de que o assunto vazou, virou fofoca, todo mundo comentou desse problema. No capítulo de número 5, Paulo diz assim, se ouve, geralmente se ouve, ou as pessoas estão falando, ou as pessoas estão comentando, está na boca do povo, o pessoal está comentando que que existe entre vós fornicação, e eu quero dizer para vocês, é uma fornicação tão grave, tão escandalosa, que nem entre os gentios tem. O que estava acontecendo dentro do contexto da igreja de Corinto era uma coisa tão escandalosa que nem entre os gregos e os romanos, que tinham um comportamento natural, vulgar, existiam entre eles. Então isso daqui escandalizava quem ouvia e escandalizava o apóstolo Paulo. Pastor, o que é a fornicação?
A fornicação basicamente é toda atividade sexual fora do casamento heterossexual. Então, a fornicação não é só uma relação sexual entre uma pessoa solteira e uma outra pessoa, não. A fornicação aqui, o termo no original é porneia, está ligado à pornografia, está ligado a toda a relação sexual ilícita. E eu vou ser bem objetivo aqui. O problema é que tinha um rapaz que mantinha relação sexual com a sua madrasta. Olha que coisa absurda. A esposa do pai era mesmo a esposa do filho. E Paulo toma conhecimento disso e diz: gente, eu estou preocupado com vocês. Uma igreja que é conhecida como espiritual, uma igreja que tem todos os dons, uma igreja que em tudo é enriquecida, e ter um escândalo desse, Paulo fica estarrecido. Então há aqui um problema sério, que na verdade é um problema de imoralidade. Se você ler Levíticos capítulo 18 e versículo 8, você vai ver o próprio Deus orientando Moisés, ainda em Deuteronômio 22 e 30, falando de como deveria ser a relação sexual lícita e a relação sexual ilícita. Era abominável diante de Deus um homem cometer uma relação sexual com alguém da sua própria família. E eu preciso dizer isso. Hoje não é muito difícil nós sabemos de pessoas que sofreram abusos nessa área. Não é difícil. Mas eu acredito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde tem uma tristeza, entra Jesus, vira alegria. Aonde tem uma tragédia, entra Jesus, vira uma grande vitória. Quantos nessa noite podem crer nessa palavra? Então observem, por favor. Era uma fornicação tal que não havia entre os gentios. Os gregos, os romanos tinham muita corrupção nessa área. Era muito comum os gregos e romanos se envolverem em relações sexuais que eram ilícitas diante de Deus. Mas esse caso aqui produziu o que nós chamamos de escândalo para a igreja de Corinto. Acompanhe comigo o que o texto diz. Ele diz assim, olha: fornicação tal, eu estou lendo o versículo de número 1, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Aí o versículo 2 diz assim, olha: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: gente, como é que vocês não fizeram nada? Como é que vocês não tiveram nenhuma atitude para com esse problema? Esse problema é um problema horrível. Esse comportamento é um comportamento inaceitável. Deixa eu dizer uma coisa para você que é da geração atual, que é do politicamente correto. Irmãos, não dá para a gente aumentar ou melhorar o substantivo. Tem coisa que é feia mesmo. Tem coisa que é horrível mesmo. Não dá para a gente alterar o nome de pecado. Tem coisa que é horrível. Mas hoje você não pode falar, você tem que falar assim, numa forma que as pessoas aceitem. Não, irmão, tem coisa que é horrível mesmo. E o apóstolo Paulo deixa claro isso. E sabe o que está acontecendo aqui no versículo 2? 2 problemas. Quantos problemas, pastor? 2. E eu vou dizer para vocês quais eram os 2 problemas. Vocês lembram que a igreja de Corinto era uma igreja dividida, que era uma igreja separada, que existia um partidarismo dentro dessa igreja. O problema é que quando a causa era a comunhão, quando a causa era a causa do mestre, quando as coisas eram espirituais, eles ficavam com contendas e divisões, eles ficavam com separação quando a coisa é boa. Irmãos, nós precisamos nos unir para o propósito maior, nós precisamos estar unidos quando a causa for Jesus, quando o tema for o evangelho, quando o tema for salvação de almas, quando o tema for restauração de famílias, quando o tema for batismo com o Espírito Santo.
Santo. Quando o tema é formação de obreiro, capacitação, discipulado, pregação, tudo isso tem que ser para a glória de Deus e tem que exigir de nós unidade, comunhão. Mas para os temas que eram corretos, para as causas justas, eles viviam separados. Agora aqui, nas entrelinhas, tem um negócio muito interessante. Quando o problema era o pecado, quando a causa era não tratar do pecado de Corinto, aí eles se uniam. Não, vamos deixar isso para lá. Não, vamos tratar isso em outra reunião. Não, vamos pegar leve. Não, irmão, quando a causa é ruim, nós precisamos tratar sim. Mas quando a causa é boa, nós precisamos estar unidos também em Cristo Jesus. Então observe, eles tinham se separado da comunhão, que era uma coisa boa, mas eles estavam unidos no mesmo propósito de não se arrependerem. Observe o que está aqui. Vocês estão inchados e nem ao menos vos entristecesse. Essa expressão entristecer é estar arrependido do que fizeram ou do que estão fazendo. Se nós não tomarmos cuidado, deixa eu abrir um parênteses, nós nos unimos em causas ruins e ficamos separados quando a causa é justa, quando a causa é boa. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos ajuntamos para falar mal de alguém, nós nos ajuntamos para atacar alguém, nós nos ajuntamos para destruir a reputação de alguém. Mas quando é para nós nos unirmos, para levantarmos alguém, para dizer assim: eu estou contigo, eu vou na sua casa, eu vou te dar apoio, aí muitas das vezes nós não nos unimos. Isso aqui é muito sério, obreiros. Esta igreja estava separada quando a causa era o evangelho, mas quando o problema era o pecado, eles se uniam, eles viraram coniventes, ficavam inchados e não se entristeciam. Deixa eu abrir um parênteses para você: o pecado tem que produzir tristeza. Pecado não é para você sentir prazer ou alegria. Quem tem a presença do Espírito Santo sabe que quando ele peca, a primeira coisa que vai embora é a alegria. É por isso que o salmista diz: torna a dar a alegria da tua salvação. Quando alguém cair, eu choro. Quando alguém precisa ser disciplinado, a minha alma rasga. Quando alguém precisa de uma disciplina, não é motivo de nós celebrarmos, é motivo de nós entristecermos, é motivo de nós chorarmos quando alguém tem um problema de ordem moral. Quando alguém comete algum pecado, não é você aplaudir, não é você publicar, não é você mandar em grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós vamos nos unir, é na comunhão, é no partir do pão, é na alegria. A sua vitória, pastor Claudinei, é a minha vitória. A sua lágrima, irmã Lucinês, é a minha lágrima. A sua dor é a minha dor. Mas quando a causa é o reino de Deus, vamos estar unidos, 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 unidos. Alamande faço e de quemes. Estou sentindo graça de Deus. Versículo de número 3, Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, eles passe por disciplina. Eu vou resumir aqui. 3 coisas, quem quiser anotar. A igreja tem praticamente 3 características. Primeiro, uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, ela tem uma pregação genuinamente bíblica. 3 características de uma igreja verdadeira. Primeira coisa, ela tem uma pregação genuinamente bíblica. Não é o que eu penso, não é o que eu sei,
não é o que eu li, não é o que eu ouvi, é Bíblia. É Bíblia. Vou lembrar do pastor de César, vai de Bíblia para não errar. Pregou Bíblia, pregou a palavra. A segunda característica de uma igreja verdadeira, ela tem uns sacramentos claros. Que sacramentos, pastor? Ela entende o valor do batismo, ela entende o valor da ceia do Senhor. Irmãos, nós não podemos desvalorizar as ordenanças bíblicas, os sacramentos bíblicos. Batismo, é importante, e a ceia do Senhor também é importante. O batismo eu tenho acesso, e a ceia do Senhor eu mantenho a minha comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo. Qual seria, pastor, a terceira característica de uma igreja genuína? Se a primeira é a pregação genuína da Bíblia, se a segunda é o valor do sacramento, qual seria a terceira? A terceira característica de uma verdadeira igreja é quando nela tem amor, mas também tem disciplina. O que é disciplina, pastor? Principalmente ordem. Principalmente ordem. Se tem uma coisa que nós não gostamos é da tal da disciplina. Nós não gostamos da ordem. Nós não nos adaptamos à organização. Para nós tem que ser do nosso jeito, tem que ser do nosso tempo, tem que ser do jeito que eu gosto, não do jeito que precisa ser feito. Se tem uma coisa que incomoda a gente, é quando precisa ter uma norma, quando precisa ter uma disciplina. E se tem uma coisa que marca uma igreja verdadeira, é quando ela tem a pregação genuína, quando ela valoriza o sacramento, mas também quando ela tem disciplina. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Corinto: quando vos reunis, cada um de vós tem salmos, tem cânticos, tem cantos espirituais, tem línguas, tem profecia, faça tudo para a edificação. E depois ele diz: faça tudo com ordem e mas no caso aqui, a disciplina que Paulo estava cobrando desta igreja, um posicionamento mais firme, era por força desse escândalo que estava acontecendo ali. E aí eu quero fazer algumas considerações sobre o ato de disciplina, que eu quero que, se você tiver condições, anote. Disciplina, primeiro lugar, disciplina é a marca de uma igreja verdadeira. Disciplina é a marca de uma igreja verdadeira. Segunda coisa, disciplina não é uma questão de punição. Tem gente que acredita que disciplina é punição. Disciplina não é punição. Eu vou explicar já já. O que é então, pastor? Se disciplina não é punição, disciplina, na verdade, é uma medida de proteção da santidade do corpo de Cristo. Então tem gente que acha que a disciplina é um ato exclusivo de autoridade do pastor. O pastor me disciplinou. Não. A disciplina não é exclusivamente uma punição. A disciplina, na verdade, é uma medida de proteção. Proteção. Eu preciso dizer para vocês duas coisas que eu considero importantes. Esta igreja estava envolvida num escândalo. Essa igreja precisava de uma ação disciplinar. O que acontece no meio dessa igreja é uma coisa horrível. E Paulo trata e deixa registrado para a gente aprender aqui. E eu trago para vocês duas verdades importantes, especialmente para quem precisa receber disciplina. Duas coisas importantes. Se você quiser anotar, anote. A primeira coisa importante é a seguinte: é possível
tem condição, existe a possibilidade de crentes fiéis, experientes, antigos, cheios do Espírito Santo, com um currículo impecável. É possível que crentes que carregam todos esses adjetivos cometam pecados horríveis. Porque tem gente que pensa que está acima da média. Eu sou bom demais, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou líder, eu oro todos os dias, fiel dizimista, ofertante da obra de Deus. Ele pensa que ele está acima de todos. Não, eu preciso dizer para vocês que heróis da fé também podem fracassar. Pessoas que têm uma história bonita, de uma hora para outra pode cometer coisas horríveis. Me dá um exemplo, pastor. O próprio rei Davi, um homem derrubou Golias, derrubou outros gigantes, um homem que realizou grandes batalhas, que conquistou grandes vitórias. No momento de vacilo, cometeu um pecado grave. E aí não teve temor de Deus, teve medo. Tentou buscar uma alternativa para sair daquela situação difícil e continuou pecando. Cometeu o adultério, depois o engano, depois o homicídio. E pensou que estava tudo bem. Isso aqui, irmão Jocelino, é um negócio muito sério. Homens, heróis, pessoas que têm uma história bonita, se não vigiar, comete coisas terríveis. Se não bastasse, ainda manda matar e assassinar um soldado leal, fiel. Que coisa mais horrível. Quem esteve comigo lá em Almeida Campos viu eu pregar sobre os 3 desejos de um pecador, baseado no Salmo de número 51. E eu falo de forma veemente que para mim um dos pecados mais terríveis da Bíblia foi cometido por um homem que é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia Sagrada e do povo de Deus, que é o rei Davi. Então não se iluda. O que eu devo fazer então, pastor? Você precisa vigiar, antes mesmo de orar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: fugir da prostituição, fugir da idolatria. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: fugir de toda a aparência do mal. Prostituição, idolatria e aparência do mal. Você não pode resistir. Você não pode enfrentar. Nós temos a ordem vinda do Espírito Santo: fuja, saia. Pastor, mas é o meu telefone. Saia. Pastor, mas é o meu celular, é o meu aplicativo, é a minha rede social. Desconecte, cancele o seu perfil. Se você tem uma fraqueza nessa área, fuja. Pastor, mas fugir é covardia. Não, irmão. Fugir nem sempre é sinal de covardia. Fugir tem hora que é sinal de prudência. Fugir tem hora é sinal de responsabilidade. Eu canto para Deus, eu prego para Deus, eu toco para Deus, eu sirvo para Deus. E o que eu faço? Foge.
Pastor, mas é um aplicativo de mulheres, foge. Pastor, mas é um site que de vez em quando eu dou uma olhada, vem uma notificação aqui, eu não aguento, eu arrasto para cima, sai, foge, porque grandes valentes caíram por causa da prostituição, por causa da idolatria, por causa da aparência do mal. Então a Bíblia está dando para nós, capítulo de número 6, da primeira carta aos Coríntios, versículo 18 a 20, foge da prostituição. Capítulo de número 10, foge da idolatria. Nós temos que fugir, irmão. Pastor, mas quando eu vejo, eu já caí de novo. Sabe por quê? Porque está faltando você fugir. Está faltando você abandonar. Está faltando você correr. A primeira verdade é que é possível crentes sérios, heróis da fé, homens valentes, se não vigiarem, caírem em pecados escandalosos. A segunda verdade, eu não sei se vocês sabem, eu já disse isso, a cidade de Corinto era o centro da prostituição. Lá existia um templo de 1000 sacerdotisas, que na verdade não eram sacerdotisas da deusa Afrodite, na verdade eram prostitutas espirituais, e elas ofereciam culto de orgia, faziam promessas de virilidade para os homens, com alimentos, com comidas, com carnes sacrificadas aos ídolos. Elas ofereciam culto de prostituição. Só para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Corinto era a sede da prostituição. Tanto é que as pessoas diziam para o outro assim: você vai corintizar? Ele já sabia, você vai se prostituir. Eu até disse isso outro dia no salão, explicando para o corintiano lá. Corintinizar significava: eu vou me prostituir. Então as pessoas que iam para a cidade de Corinto já iam com o propósito de fazer alguma coisa na área da prostituição. Se isso não fosse verdade, observe que nessa igreja tinha um problema muito sério do pecado, do escândalo nessa área. Mas sabe o que a segunda verdade traz para mim? É que a manifestação da graça de Deus, ela é evidente e abundante. Aonde está o pecado? Aonde o pecado abundou? Paulo diz: superabundou a graça de Deus. Não existe pecadão que Deus não possa salvar. Não existe grande pecador que o Senhor não possa transformar. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Talvez você pense: não, meu marido não tem mais jeito, o meu filho eu já entreguei para Deus. Não me entrega, não tem jeito. Jesus pode transformar a vida dele. Jesus pode trazer ele de volta. Jesus pode derramar o seu sangue sobre a alma dele e transformar ele num grande homem de Deus. A cidade era uma cidade comprometida com a corrupção. Mas a segunda verdade que nós extraímos daqui é a seguinte: a manifestação da graça, ela é sempre maior. Se o pecado é abundante, a graça é superabundante. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, lembra, Alexandre? A graça superabundou como? Na fé e no amor. Você vai ver o seu filho, você vai ver a sua filha, você vai ver o seu marido, a sua esposa transformada como? Cheia de fé, como? Cheia de amor na presença de Deus. Quantos recebem verdadeiramente essa palavra? Você vai dizer, você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será resgatada pela graça de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso, irmã, olha aí.
Faça isso, ministre sobre a sua casa, interceda para que o Espírito Santo alcance. Quem sabe está agora indo para uma boca de droga, quem sabe está indo para um bar, quem sabe está indo para um vício, mas nesse momento o Espírito Santo pode chegar lá, pode tocar nele lá, pode tocar nela lá, e ele vai chegar aqui e entrar por essas portas clamando, chorando: eu preciso de Jesus, eu preciso ser alcançado pela graça. Ele manda faço e de queimes. Ele manda camande faço e de queimes. Eu creio que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje, por volta das 13h30, estou chegando na minha casa para fazer a minha refeição. Quando eu estaciono o carro, toca meu celular. Eu olho, vi o nome: Pastor Gerivaldo de Caçapava. Eu atendi. Ele falou assim: Pastor Liliel. Eu falei: Pai do Senhor, você me dá autorização para entrar na sua cidade? Eu falei: agora, santo, onde o senhor está? Ele falou assim: estou aqui no portal. Falei: estou chegando aí. Entrei, avisei a Ruth: olha, não vai dar certo eu almoçar com você. Fui almoçar com esse pastor. Pastor, mas eu não quero te atrapalhar, eu só quero lhe abraçar. Eu falei: não, eu quero almoçar com você. Quando eu parei lá em frente ao restaurante da irmã Sônia, ele me abraçou, só faltou chorar. Sabe por quê? Porque nós éramos linha de frente de torcida uniformizada em São Paulo. Muitos dos nossos amigos caíram, morreram. A droga, os vícios, o crime, muitos já são falecidos. E ele me abraçou por acaso, numa ligação que eu fiz para uma igreja. Nós começamos a conversar. E ele falou: quem que é você? Eu falei: eu sou o pastor Liliel. Ah, tudo bem, você é da onde? Olha, eu sou aqui, eu sou de São Paulo, mas eu estou em Minas, estou aqui em Uberaba. Começamos a conversar. Quando a gente foi descobrir, nós éramos linha de frente da torcida independente de São Paulo. Era uma gangue, irmãos. Muitos moços, jovens, caíram. E ele me abraçou hoje, Moisés, e glorificou a Jesus, dizendo: nós escapamos, mas não foi nós, foi a graça de Deus. Agora eu não grito tricolor, eu grito: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Agora a minha arma não é mais um porrete, agora a minha arma é a Bíblia Sagrada. Eu carrego 66 calibres na minha mão. Remande faço e de queimes. Fazíamos parte de uma gangue. Por acaso eu descobri. Ele falou: Eliel, pelo amor de Deus. Ele me mostrou a foto, ainda rapazinho, com 16 para 18 anos, o Wellington, destruído pelo álcool, destruído pelas drogas, com a roupa da torcida. E eu me lembrei dele. Hoje é um servo do Senhor, tem uma esposa, os filhos formados. Um está fazendo medicina, o outro está fazendo direito, o outro está bem sucedido. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Jesus pode transformar aquilo que for pior na sua família em bênção. Eu queria falar de disciplina hoje, mas vamos ficar de pé. Eu preciso liberar essa palavra para o seu coração, minha irmã. Eu preciso liberar essa palavra para o seu coração. A situação em Corinto era escandalosa, era um pecado terrível, mas o Senhor Jesus usa o apóstolo Paulo para dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem chance para o teu filho, tem chance para a tua filha, tem chance para a sua esposa, para o seu esposo. Eu acredito no poder da graça de Deus. Demanda queimes.
Trouxe ele aqui, Mansônia, na igreja. Ele falou: pastor, que coisa linda. Ele encontrou com outro amigo nosso lá de São Paulo e disse assim: eu mostrei a sua foto, pastor, nós choramos, que hoje é uma pessoa completamente, visivelmente destruída, com o corpo cheio de tatuagem, e eu mostrei a sua foto para ele. Eles eram linha de frente de torcida uniformizada, ia para briga, ia para confusão, atravessava de um lugar para o outro para ver jogadores de futebol, para torcer, para gritar, para chorar, para tomar pancada de policial, para ir para briga, para contenda, para confusão, para atacar bomba, para receber bomba. Nós íamos para tudo, mas Jesus me pinçou com a sua graça. Eu preciso glorificar a Jesus por isso. Eu disse: pastor Genivaldo, Jesus me pinçou, Jesus me pinçou, Ele me tirou do lago terrível e disse: eu vou encher do meu espírito, eu vou transformar, eu vou dar uma esposa, eu vou dar filhos, eu vou fazer dele um grande homem de Deus. Ele manda, camande, faço e de queimes. Eu preciso que você glorifique a Jesus por isso. Pastor, que coisa linda, que igreja bonita, que gabinete bonito, que cidade bonita. Tudo isso é Jesus, é Jesus, é Jesus quem faz isso. Hoje ele é obreiro, é pastor, é dirigente de congregação na cidade de Igarapava. Passa aqui às vezes trabalhando. Eu disse para ele: passe sempre aqui, vamos estar juntos, vamos compartilhar as bênçãos de Deus. Ele fala: pastor, a coisa mais maravilhosa é quando eu me encontro alguém da minha juventude, é quando eu encontro alguém da minha fase mais difícil de pé, e quando ele está servindo a Jesus, é coisa maravilhosa demais. É fácil e dequemes. Demanda camanda é fácil e dequemes. Demanda camanda é fácil e negar. Deixa eu orar por você, se Jesus falou com você nessa noite. Venha, por favor, bem rápido. É 9:01, eu quero terminar o culto com essa oração. Por favor, venha. Principalmente aquelas pessoas que acham que para os seus não tem jeito. É esse que Jesus faz. Ele virou para mim e disse: pastor, eu mostrei as fotos com a liderança da CJDB. Ele falou: pastor, o que Deus fez na sua vida foi coisa linda demais da conta. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Olhe para mim. Meu pai é um missionário anônimo. Vocês conhecem o meu pai. Um obreiro simples, iletrado. Eu já disse aqui que eu saí da periferia de São Paulo, de uma região bastante perigosa. Mas um dia Jesus resolveu me pinçar daquele meio. Foi pinçado assim, ó. Eu vou escolher, eu vou selecionar, eu vou apanhá-lo de lá. Ele falou para mim: pastor, que coisa maravilhosa, pastor. Deus te tirou da onde nós estávamos e colocou o Senhor entre os príncipes. Jesus pode fazer isso na sua vida. Jesus pode fazer isso na sua casa. Eu disse ontem no círculo de oração: não é mérito nenhum meu, é porque o Senhor decidiu me esconder debaixo das asas do Onipotente. Ele tem um lugar, um esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. Ele estende as suas asas sobre você nesta noite. A sua palavra é escudo e broquel. Ele protege a sua vida e também protege a sua família. Ei, irmã, não cesse de clamar. Não pare de interceder, não cesse de chorar na presença de Deus. Quem sabe Jesus pode alcançar ele hoje. Querido Deus, eu te louvo nesta noite.
Eu te agradeço nesta noite. Eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações nessa noite. Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. A sua palavra se cumpre verdadeiramente em nossas vidas. Não há escândalo, não há situação terrível que o Senhor não possa reverter. Não há nada vergonhoso que o Senhor não possa transformar em honra. Não há nenhuma destruição do inferno de Satanás que o Senhor não possa restaurar e tornar em vida abundante. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio na ação milagrosa do Espírito Santo. Visita, Senhor, o filho, visita a filha, visita o esposo, visita a esposa neste momento. Pai, quem sabe a tua filha, o teu filho veio para cá decepcionado, chateado, pensou assim: não, para mim não tem mais jeito, para minha casa, para o meu casamento não dá mais. Mas senta nessa noite com sinal, com sonhos, com visões, com revelações, com esperança da tua parte. Faça, Senhor, algo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permaneçam assim como vocês estão. Há porventura entre nós alguém que deseja reconciliar com Jesus? Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Aleluia, aleluia. Há uma chuva de graça sobre nós nessa noite. Há uma chuva de graça sobre nós nessa noite. Eu não sei se você sente no seu corpo a graça de Deus te tocando nesta noite. Repitam comigo, por favor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga bem forte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Repitam comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneça sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha família. Diga bem forte: sobre a minha família,